exercitei, Senhor, antes de saber. Teu amor me chamou, mesmo sem entender. Nas profundezas da alma, um vazio senti, até que tua luz, enfim, me preencheu aqui. Direste-te, ó meu Deus, com todo o meu ser, desde o primeiro alvorecer até o findar. Teu amor é a rocha, meu eterno prazer. Em teus braços encontro meu lar. Direste-te, amém. Irmãos e irmãs, paz e bem, iniciemos nossa reflexão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ao contemplarmos o caminho histórico da Igreja nos últimos séculos, percebemos que a fé cristã nunca esteve desligada da vida concreta do povo. Em meio a profundas transformações sociais, econômicas e tecnológicas, a Igreja foi chamada a escutar o clamor dos pobres e a discernir, à luz do Evangelho, respostas que defendessem a dignidade humana. A reflexão de hoje nos convida a reconhecer a doutrina social da Igreja como fruto de um diálogo vivo entre o magistério e o povo, especialmente aqueles que vivem nas periferias da história, onde a vida se mostra com mais verdade e urgência. Façamos a nossa oração inicial. Senhor Jesus, Tu que nos amastes primeiro e nos revelastes o rosto do Pai misericordioso, concede-nos um coração atento à Tua palavra e dócil ao Teu Espírito. Queremos acolher com fé e gratidão a exortação de Lexte, dom do Teu Espírito à Igreja por meio do Papa Leão XIV. Que este tempo de meditação seja para nós um retorno ao essencial do Evangelho, ao amor que se faz serviço, à fé que se encarna na compaixão e à esperança que se traduz em gestos concretos de cuidado pelos irmãos mais pobres e esquecidos. Tu, que sendo rico, te fizeste pobre por nós, ensinai-nos a reconhecer a Tua presença na carne sofredora dos que clamam por justiça. Purifica o nosso olhar para que, ao contemplarmos o mistério da Tua pobreza, descubramos também o caminho da nossa verdadeira riqueza. Que a nossa oração não se feche em si mesma, mas se torne compromisso e partilha, tornando-nos instrumentos da Tua paz, sinais vivos do Teu reino entre os pequenos e marginalizados. Espírito Santo, força da Igreja, renova em nós a alegria do Evangelho e a coragem de testemunhar o amor que transforma o mundo. Que esta leitura diária da Dilexte desperte em nossas comunidades o ardor missionário, a compaixão ativa e o desejo de construir uma sociedade mais fraterna. Fazei-nos, Senhor, uma igreja pobre para os pobres, fiel ao Teu Evangelho e sempre aberta à conversão. Amém. Tecidos para vestir,
Hoje, Papa Leão nos fala da doutrina social da Igreja, um século de transformações a partir da Rerum Novarum. É isso que a Margarete traz para nós hoje nos parágrafos 82 e 83. Vamos ouvir com atenção. O século da doutrina social da Igreja. Rerum Novarum. A acelerada transformação tecnológica e social dos últimos 2 séculos, cheia de trágicas contradições, não foi apenas sofrida pelos pobres, mas também foi por eles enfrentada e pensada. Os movimentos de trabalhadores, mulheres e jovens, assim como a luta contra a discriminação racial, levaram a uma nova consciência da dignidade daqueles que estão à margem. Também a contribuição da doutrina social da Igreja tem em si essa raiz popular que não se pode esquecer. Seria inimaginável a releitura da revelação cristã nas modernas circunstâncias sociais, laborais, econômicas e culturais, sem leigos cristãos envolvidos com os desafios do seu tempo. Ao seu lado, atuaram religiosas e religiosos, testemunhas de uma igreja em saída dos caminhos já percorridos. A mudança de época que enfrentamos hoje torna ainda mais necessária a interação contínua entre batizados e magistério, entre cidadãos e peritos, entre povo e instituições. Em particular, é preciso reconhecer novamente que a realidade se vê melhor a partir das periferias e que os pobres são sujeitos de uma inteligência específica, indispensável à Igreja e à humanidade. O magistério dos últimos 150 anos oferece um verdadeiro tesouro de ensinamento sobre os pobres. Desse modo, os bispos de Roma fizeram-se voz de novas consciências passadas pelo crivo do discernimento eclesial. Por exemplo, na carta encíclica Rerum Novarum, em 1891, Leão XIII abordou a questão do trabalho, expondo a situação intolerável de muitos operários da indústria e propondo o estabelecimento de uma ordem social justa. Nessa linha, se manifestaram também outros pontífices. Com a encíclica Mater et Magistra de 1961, São João XXIII fez-se promotor de uma justiça de dimensões mundiais. Os países ricos não podiam permanecer indiferentes em face dos países oprimidos pela fome e pela miséria, mas eram chamados a socorrê-los generosamente com todos os seus bens. Os últimos 2 séculos foram marcados por mudanças aceleradas e contraditórias. A industrialização, os avanços tecnológicos e as novas formas de organização social trouxeram progresso, mas também exploração, exclusão e sofrimento. Os pobres não apenas sofreram essas transformações, eles as enfrentaram, refletiram sobre elas e se organizaram para defender sua dignidade. Movimentos de trabalhadores, mulheres e jovens, bem como a luta contra o racismo e outras formas de discriminação, despertaram uma nova consciência social. Esses processos revelaram que os marginalizados não são passivos, mas portadores de uma inteligência própria, nascida da experiência da dor, da resistência e da esperança. A doutrina social da Igreja nasce nesse mesmo solo popular.
ela não é fruto exclusivo de reflexões acadêmicas ou de decisões distantes da realidade, mas do envolvimento concreto de leigos cristãos comprometidos com os desafios do seu tempo. Ao lado deles, religiosas e religiosos testemunharam uma igreja em saída, disposta a abandonar caminhos já trilhados para estar onde a vida clama por justiça. Por isso é impossível compreender a releitura da revelação cristã no mundo moderno sem essa interação vital entre fé e história. A doutrina social da Igreja expressa o esforço de iluminar as novas circunstâncias sociais, do mundo do trabalho, econômicas e culturais, com a luz do Evangelho. Hoje, diante de uma nova mudança de época, essa interação torna-se ainda mais necessária. O texto recorda a importância do diálogo contínuo entre batizados e magistério, entre cidadãos e especialistas, entre povo e instituições. A Igreja é chamada a escutar, aprender e discernir junto com aqueles que vivem as feridas do mundo. Ver a realidade a partir das periferias não é apenas uma opção pastoral, mas um critério evangélico. Os pobres possuem uma sabedoria indispensável para a Igreja e para a humanidade. Ignorar essa voz empobrece o discernimento e enfraquece a missão. O magistério dos últimos 150 anos constitui assim um verdadeiro tesouro. Desde a Rerum Novarum de Leão XIII, que denunciou as condições intoleráveis dos operários e propôs uma ordem social justa, até a Mater et Magistra de São João XXIII, que ampliou o horizonte da justiça para as dimensões globais, a Igreja fez-se voz das novas consciências humanas. Esses ensinamentos não são meros textos do passado, mas um patrimônio vivo que continua a inspirar a ação cristã no presente, chamando-nos à responsabilidade social, à solidariedade internacional e ao compromisso efetivo com os pobres. É por causa do meu povo machucado que acredito em religião libertadora. É por causa de Jesus ressuscitado que acredito em religião libertadora. Vimos na reflexão de hoje que a encíclica Rerum Novarum nasceu como resposta direta aos graves problemas sociais e econômicos provocados pelas transformações industriais, que colocavam em risco a dignidade do povo trabalhador. Com esse documento, a Igreja afirmou com clareza que a fé cristã não pode permanecer indiferente diante das injustiças sociais. Faz parte do anúncio do Evangelho defender condições dignas de trabalho e de vida. À luz desse ensinamento, somos chamados a olhar para as formas atuais de exploração do trabalho. Ainda hoje, milhões de pessoas vivem em condições subhumanas. No Brasil, especialmente em Minas Gerais, persistem denúncias de trabalho análogo à escravidão. Muitos trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, como a escala 6x1, que lhes rouba o direito ao descanso, à convivência familiar e ao cuidado da saúde. Lutar por condições de trabalho mais justas não é ideologia e nem desvio da fé. É fidelidade ao Evangelho que coloca a pessoa humana acima do lucro e reconhece o trabalho como expressão da dignidade. A transformação da sociedade começa pela conversão das consciências e pelo compromisso concreto com a justiça. Por isso, ecoa com força a provocação de Mahatma Gandhi: sejamos a mudança que desejamos ver no mundo. Não basta desejar estruturas mais justas, é preciso viver práticas que expressem o reino de Deus no cotidiano. A Rerum Novarum permanece atual e continua a nos desafiar a sermos uma igreja de postura ética e profética,
comprometida com a vida e com os trabalhadores. Na oração de hoje, peçamos a Deus a graça de sermos sinais vivos dessa mudança. Cristãos e cristãs que testemunham o Evangelho com gestos concretos de justiça e solidariedade. Já negaram tudo que bem pouco resta. Nova teoria já dizem que tem. Tentam iludir os que tudo fazem para que se acomodem e pare também. Qualquer discurso já é uma ameaça, e se for na praça correndo já vem. Não andamos muito, mas sabemos agora. Já disse um poeta, quem sabe faz a hora, e não se esperam por quem já não vem. Já disse um homem que depois morreu e ficou na memória que existe uma coisa na roda da história que uma camada pra trás quer rodar. Mas estes não servem pra pôr suas mãos nesta manivela. Ficaram à margem olhando da janela a luta do povo, essa roda girar. Chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje. O século da doutrina social da Igreja revela uma fé que se faz história, escuta e compromisso. Reconhecer os pobres como sujeitos e mestres de humanidade é condição essencial para uma igreja fiel ao Evangelho e para a construção de uma sociedade verdadeiramente justa e fraterna. Oremos. Senhor Deus, Tu que falas através da história e do clamor dos pobres, abre os nossos olhos para enxergar a realidade a partir das periferias. Dá-nos um coração atento à sabedoria simples e profunda daqueles que sofrem as injustiças do mundo. Concede à Tua Igreja a graça do discernimento, para que caminhe sempre em diálogo com o povo, iluminada pelo Evangelho e fortalecida pelo Magistério. Que a doutrina social inspire nossas escolhas pessoais e comunitárias. Ensina-nos a transformar a fé em compromisso, a esperança em ação e o amor em justiça concreta, para que o Teu reino de dignidade, paz e fraternidade se torne visível entre nós. Amém. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e bem. O rico menos rico, o pobre menos pobre, e nós cada vez mais inquietos, os